tarde, eu sou a Bruna, sou docente do programa de pós-graduação aqui da Unesp. Eu pesquiso a representação do corpo feminino no primeiro livro da obra Abiur Bicomdita, que é a Origem de Roma, do Tito Livio, no século I a.C. E aqui, nessa apresentação, nós vamos estar falando sobre a temática narrativa e representação, a partir do texto do Jacques Revel, que é a questão da narrativa na teoria histórica contemporânea, e também do Hayden White, que é recursos narrativos e conhecimento histórico. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Carlos Eduardo, também sou discente aqui do programa de mestrado da Unesp. Faço parte no campo de Assis. Eu trabalho com a questão das representações sobre as áreas verdes, no caso, meu recorte sobre a cidade de Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo, e eu tento entender como, a partir dessas representações que as pessoas constituem com essas áreas, nós podemos pensar a relação do homem com a natureza. Bom, como a Bruna comentou, o tema do nosso seminário vai ser pautado aí nesses dois textos, do Jacques Revel e do Hayden White. E para isso, a gente pensou em trazer nessa videoaula uma introdução sobre ambos os textos, problematizando quais são as principais questões que os autores vão trazer, e são os temas que a gente vai desenvolver melhor no nosso seminário, né, no dia 2 de junho. E para você puder passar. Então, apresentando brevemente o autor, o Jacques Revel, ele é formado na Escola Nacional Superior de Paris, e ele vai prosseguir a sua formação na Escola Francesa de Roma. Então, ele vai ter uma forte influência italiana nessa formação, e essa influência dá para ser percebida no texto, no capítulo que a gente vai trabalhar. E o Revel, em uma entrevista, ele coloca que a geração dele foi um grupo de estudiosos que tinha um quê com o estruturalismo, ou seja, eles tinham uma concepção de que essa forma não daria mais. Então, durante o texto também ele vai abordar o estruturalismo e dá para a gente pensar a narrativa como uma forma de se contrapor essa perspectiva estruturalista. O Revel, ele é diretor de pesquisa na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais em Paris, e ele vai desenvolver suas pesquisas principalmente sobre historiografia contemporânea e as principais questões que abordam esse campo. Pode passar. Bom, o capítulo que a gente vai tratar se chama Recursos Narrativos e Conhecimento Histórico. Ele está presente no livro História e Historiografia, Exercícios Críticos. Nessa obra, ela contém 9 capítulos em que o autor vai discorrer, vai refletir sobre alguns debates historiográficos do século XX. E já logo na introdução, o Revel ele traz a principal questão que vai nortear a escrita desse capítulo, que vai ser: por que existe hoje um retorno à narrativa como um problema nas preocupações historiográficas? Bom, primeiro, depois ele vai questionar se há realmente um retorno, se houve essa quebra da narrativa e história, e para buscar compreender esse problema, ele vai voltar lá na antiguidade, ou seja, ele vai traçar um percurso bem longo, apontando como a história e a narrativa sempre estiveram juntas, para exatamente questionar se em algum momento houve essa quebra para haver um retorno. Quando ele chega na contemporaneidade, principalmente no século XX, em que é a base da questão, né, é onde vai ter esse questionamento principal, ele vai trazer como referências alguns autores que trataram sobre o tema, principalmente o Lawrence Stone, o Paul Venn, o próprio Hayden White, que a gente vai comentar um pouco sobre o texto dele depois, e o Paul Ricoeur. Pode passar? Bom, no século XX, então, para o Revel, os historiadores vão passar a se preocupar e desconfiar da narrativa. Essa preocupação, essa desconfiança vão ocorrer principalmente na primeira metade do século XX, em que vai haver aí uma investida de expectativas na história científica.
Bom, o que seria essa história científica para o Revel? Seria um modelo que visava conformar a disciplina da história aos estudos da ciência da natureza ou, ao menos, ao das ciências sociais. Ou seja, é uma escrita da história que, assim como os análises propunham, assim como a historiografia alemã vai propor, por meio da técnica vai buscar trazer esse cunho científico para a história, tentando colocar mesmo como uma disciplina. Pode passar. Então, pensando esse modelo científico, ele apresenta um modelo nomológico, que vai ser um modelo anglo-saxão, que seria articulado aí pelo Collingwood e pelo Hempel, em que nesse modelo vai haver uma suspensão da narrativa, em que os elementos do texto eles vão ser reorganizados em funções de hipóteses explicativas. E as hipóteses seriam uma base para que você conseguisse encontrar na sociedade algumas explicações causais que respondessem a essas hipóteses. Ou seja, como o autor mesmo diz, elas deveriam pensar as condições necessárias para que essas explicações causais ou leis gerais, conhecidas como covering laws, sejam possíveis e pensáveis em história. E como que isso ocorria? Exatamente pela utilização de algumas técnicas, em que ele vai apontar a serialização, a construção de modelos explicativos e a comparação como sendo uma das principais utilizadas por esses autores para tentar trazer esse cunho de cientificidade à escrita da história. Dessa maneira, com o uso de técnicas, você suspenderia o uso da narrativa. Pode passar? Bom, até que na segunda metade do século XX, já na década de 1970, o Hegel vai apontar que vai haver algumas mudanças na sociedade em si, em que elas vão começar a serem mais cautelosas com alguns modelos integradores que ele vai chamar, como o marxismo, o estruturalismo e o próprio projeto que foi realizado pelas primeiras gerações dos análises. E com essa mudança que ocorre na sociedade, vai também ocorrer uma mudança na própria história, na própria área de história, em que vai começar uma crítica e uma avaliação desse modelo da história científica. Ou seja, valeu a pena todo esse investimento que fizemos até aqui na história científica? Toda essa tecnicalização? E ele vai colocar o ano de 1979 como sendo o ano que vai haver uma reintrodução dessa questão no debate historiográfico. Bom, se esse vai ser o ano que vai trazer essa reintrodução, quer dizer que não foi o ano que começou. Esse é um ponto importante que a gente vai trazer depois. Porém, essa reintrodução ocorre para o Revel por dois artigos. O primeiro do Lawrence Stone, The Revival of Narrative, e depois ele aponta um texto do Carlos Ginzburg, Signos, Traços, Pistas, Raízes de um Paradigma Indiciário. O porquê ele vai trazer esses textos como indicadores dessa reintrodução da questão, a gente vai explicar mais no seminário, não cabe aqui na videoaula apresentar. Porém, é importante que vocês tenham essa noção de que ele coloca esses dois textos como algo que vai reintroduzir no debate. Então, é um debate que já ocorria antes desses textos. Pode passar? Bom, o primeiro autor que o Revel traz, que teria questionado aí a questão da narrativa, vai ser o Paul Venn, em 1971, com o seu trabalho Como se escreve a História, em que o Venn vai contestar a pretensão da disciplina em produzir exatamente esses enunciados científicos, pretendendo aí, como a gente já comentou, alcançar essas ciências exatas, essas ciências da natureza. Porém, segundo revela, essa longa sátira do Venn, ela não vai ser bem acolhida naquele momento, principalmente na historiografia francesa. E isso se ocorreria por dois motivos. O primeiro é que a agressividade das suas propostas, juntamente com a estranheza das suas referências, o Venn vai ter essas referências anglo-saxãs. E o segundo motivo vai ser porque ele tomava a contrapasso algumas certezas e ambições que já estariam dando certo naquele momento. Então, os procedimentos de quantificação e de modelação, eles já garantiam uma cientificidade para a história.
E o Vane questiona esses modelos que estavam dando certo para muitos autores. Então, quando o Vane traz essa discussão, ele não é bem aceito, principalmente na França. Aí o Revel trabalha mais o porquê ele não vai ser aceito, como a gente também vai explicar, vai trabalhar mais posteriormente no seminário. Porém, é bom já deixar apresentado o autor aqui. Vou te passar. Bom, o terceiro, né, o segundo autor vai ser o Hayden White, mas como a gente vai apresentar um texto dele, a gente preferiu tirar ele aqui dessa introdução e apresentar depois. Porém, o terceiro autor que ele traz é o Paul Ricoeur, em 1980, que já na década de 80, né, em 1984, vai trazer a obra Tempo e Narrativa. Aí sim é um outro cenário, um cenário mais desenvolvido, ou seja, as discussões já tinham caminhado um pouco. O Ricoeur vai sintetizar, vai ampliar essa discussão. E aí o Ricoeur sim vai ser mais aceito na França, vai ter um destaque maior. A obra vai ser... E a obra do Ricoeur é interessante porque ele vai pensar a narrativa como uma forma irredutível da experiência humana no tempo. Ou seja, a narrativa não vai ser... não é pensada somente na forma de escrita, mas na forma de vivência da pessoa. Ou seja, o tempo torna-se tempo humano, aí já é uma citação direta do autor, na medida em que está articulado de modo narrativo. Em compensação, a narrativa é significativa na medida em que esboça os traços da experiência temporal. Ou seja, como nós, como seres humanos, ao escrever história, não poderíamos fugir da narrativa, já que é a partir dela que nós conseguimos transformar o tempo no tempo humano. Então é algo que está intrínseco a nós e, logicamente, por essa lógica, seria intrínseco à escrita da história, já que nós somos seres humanos escrevendo sobre a história. É outro ponto que a gente vai desenvolver melhor no seminário, porém que a gente quis trazer nessa introdução. Pode passar? Bom, e porém é importante destacar qual é a concepção do Jacques Sével, ou seja, o que ele entende sobre essa relação da narrativa com a história. Para o Revel, o retorno à narrativa foi qualquer coisa menos um retorno. E aqui eu trouxe essa citação em que ele diz que seria constatar que, a partir de interrogações bastante diversas, inscritas nos campos e nas experiências de conhecimento muito diferentes, um tema problemático se constituiu progressivamente, em que associa de fato características parcialmente contraditórias, e pode, primeiramente, ser compreendido como um sintoma. Ele traduz uma reação, ou antes um conjunto de reações, a um dado estado de uma produção historiográfica fortemente heterogênea e expressa globalmente o sentimento de insatisfação ou de decepção face ao projeto de uma história científica inspirada no modelo das ciências da natureza. Ou seja, esse retorno à narrativa para o Revel não foi um retorno à narrativa, foi um sintoma, ou seja, foi uma reação à história científica. Então a narrativa ela vem como esse sintoma de algo que não estaria dando certo. Mais do que isso, o Revel vai pensar a narrativa como um recurso. E um recurso que nós podemos utilizar em nossos trabalhos. A gente vai aprofundar alguns casos em que ele traz, principalmente com muita influência da microhistória italiana, de como utilizar a narrativa para a escrita do texto histórico. Porém, para finalizar, a gente queria deixar uma questão para vocês que estão acompanhando aqui, para a gente pensar e refletir sobre como nós utilizamos alguns elementos narrativos na nossa própria escrita. Particularmente falando, o tema da apresentação não tem muita relação com o meu tema de pesquisa, então foi um objeto diferente para mim estar estudando aqui, e que me fez refletir muito sobre a minha própria escrita, sobre essa minha própria experiência de pensar realmente com mais lucidez sobre como eu trago esses recursos para o meu texto e como eles vão compor essa escrita, né? Essa escrita da história. Aí agora eu vou passar a palavra para a Bruna, em que ela vai falar um pouco sobre o texto do Hayden White. Bom, o texto que a gente vai estar trabalhando do Hayden White é a questão da narrativa na teoria histórica contemporânea.
E White é um historiador estadunidense, reconhecido por seus trabalhos na área da teoria da história. Ele é formado na Universidade Wayne State, na Universidade de Michigan. Ele também trabalhou como professor de história na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Então, ele é muito reconhecido na área de estudo dele. E uma das grandes referências que nós temos na área de teoria da história sobre a questão da narrativa. Bom, o texto do White, ele começa explicando alguns assuntos que ele vai estar trabalhando melhor ao longo do texto. Ele meio que começa assim, entre aspas, mastigando alguns temas para que a gente possa compreender melhor conforme ele vai complicando assim a explicação. Então ele começa assim fazendo uma breve explicação sobre a diferença entre eventos históricos e o discurso imaginativo. Então ele começa falando que há um conhecimento de que a história ela é um conteúdo real, é algo que realmente aconteceu e não algo que foi imaginado, algo que foi inventado pelo narrador. Então, quando a gente lê um trabalho historiográfico, o que está escrito ali é a verdade, não tem uma invenção do escritor naquilo. Já a imaginação, ela é aquilo, como a palavra diz, a gente imagina, a gente inventa, que é o que a gente vai encontrar em ficções, como os épicos, os contos populares, mito, o romance, a tragédia, a comédia, enfim, histórias em que o narrador, aquele que está contando a história, ele vai inventando aquilo que ele está falando. Então, o que está sendo contado ali não foi o que realmente aconteceu. Então, esse aqui é um conhecimento geral que nós temos sobre o que é história e o que é imaginação. E a partir disso, dessa duologia, que ele vai estar falando sobre como nós podemos utilizar o discurso narrativo que a gente encontra nas ficções, nos trabalhos de história, o trabalho científico acadêmico de história. E ele vai estar argumentando no texto dele de que não é necessário, na verdade, não é o correto haver essa diferença tão grande entre os dois, essa separação entre o que é história, o que é ficção, e de que uma não pode ter elementos do outro, e de que é possível sim fazer uma história, um trabalho acadêmico, um trabalho científico, utilizando elementos que nós encontramos na ficção, o discurso narrativo, sem se tornar uma história fictícia. Então é isso que a gente vai estar trabalhando aqui. Bom, ele começa fazendo assim, uma contextualização histórica a partir do século XIX, e ele fala sobre uma ideia, né, um modo científico que houve no século XIX, que era conhecido por modo dissertativo, que era um modo de demonstração lógica. O conteúdo seria o próprio pensamento do historiador sobre os eventos, mas que deveria ser avaliado de forma diferente do aspecto narrativo. Ou seja, né, nesse conhecimento do modo dissertativo, o trabalho escrito, né, o trabalho historiográfico, é o pensamento do historiador sobre os eventos. Ou seja, não é uma verdade pronta. O trabalho de história, ele tem um historiador por trás que fez uma pesquisa e escreveu aquele trabalho a partir de conhecimentos prévios já, a partir dos pensamentos do próprio historiador. Então, há aí uma diferença, não é uma história assim, algo pronto, entregue. Há elementos pessoais daquele que está escrevendo o trabalho. Contudo, mesmo tendo essa noção de que há uma presença do historiador ali, né, enquanto pessoa, ele não pode ser avaliado da mesma forma do que uma história narrativa, do que um romance, que também tem, né, a presença ali do escritor, porque um trabalho de história e um romance são diferentes. E é isso que ele vai estar falando aqui no texto, né, começando a partir aí desse modo dissertativo, que já foi assim, os primeiros passos, digamos assim, para uma ideia de que nós podemos sim utilizar aspectos narrativos no texto histórico, só que eles devem ser avaliados de formas diferentes. Aí ele vai falar sobre os análises,
né, que eles viam a história narrativa como uma história do passado político. E eles viam como conflitos dramáticos com representações novelísticas. Ou seja, as análises tinham um pensamento um tanto quanto negativo em relação à história narrativa. É isso que o Hayden vai estar explicando aqui. Porque eles achavam que a história narrativa ela ia estar falando sobre os acontecimentos políticos de uma forma quase romântica, assim, ia estar colocando um drama no negócio de uma forma que não estaria sendo um trabalho realmente acadêmico. Era uma crítica presente na escola dos anais. Só que o Hayden vai estar falando que ele suspeita que esse pensamento negativo dos análises em relação à história narrativa era um desagrado por um gênero de literatura que coloca os agentes humanos no centro de interesse e sugere que esses agentes têm algum controle significativo sobre os seus destinos. Então, era uma questão não só que os análises eram contra a história narrativa, porque eles não achavam que ela era científica o suficiente, mas seria uma coisa mais pessoal. É a teoria do Hayek, de que eles não gostavam, né, da história narrativa, porque eles não gostavam da literatura que colocava o homem no centro do interesse. Então vinha de uma coisa mais pessoal para ele. E aí ele já vai estar entrando na questão da antropologia e ele vai estar falando sobre o trabalho do antropólogo Levi-Strauss, em que o Levi-Strauss vai estar falando sobre uma historiografia narrativa que ela era nada mais do que um mito das sociedades ocidentais, especialmente modernas, burguesas, industriais e imperialistas. Então, o Levi-Strauss ele já vai ter uma opinião diferente dos análises. E para ele, a historiografia narrativa, com esses elementos narrativos encontrados no romance, era uma forma de mitologia das sociedades ocidentais, que da mesma forma que as sociedades indígenas, elas têm, né, as suas histórias locais, a sua cultura, que é oralmente passada sobre, né, a cultura ali local, as sociedades ocidentais também têm, sociedade burguesa e industrial, especificamente. Que é a história narrativa, ou seja, está contando a sua história política, desde a antiguidade, está passando para sociedades futuras e colocando ali elementos narrativos, né, do próprio historiador, de uma forma que vai tornar essa história mais interessante, digamos assim. Ela não vai estar rígida naquela forma do trabalho acadêmico, objetivo. Ela tem ali uma presença de uma narração que se inspira no romance, que se inspira na ficção, que vai tornar essa história mais atrativa, né, para os leitores, para o público. Ou seja, é a mitologia ali do Ocidente. É isso que o Levi-Strauss, né, traz no argumento dele. Só que o Hyde, a partir do trabalho do Levi-Strauss, ele fala que o ataque da crítica do Levi-Strauss à história narrativa, falando que era apenas uma mitologia, era dirigido àquele humanismo que propiciava tanto orgulho ao Ocidente, mas cujos principais éticos pareciam ser honrados mais em sua quebra do que em seu cumprimento. Ou seja, para o Hyde, o Levi-Strauss está criticando, né, aquela ideia do humanismo que veio lá do Renascimento, que causava muito orgulho ao Ocidente, a questão da superioridade do homem branco, do Ocidente, mas que, né, a ética deles eram mais assim honradas na quebra do que no seu cumprimento. Ou seja, a questão da crítica do Levi-Strauss para a historiografia narrativa também era uma questão pessoal, de que ele, por ser um antropólogo que estudava as sociedades indígenas, que não concordava com aquele pensamento da superioridade do Ocidente, acabava não concordando com essa historiografia narrativa, que foi, né, aí utilizada pelo Ocidente, porque ele já não tinha uma opinião muito boa sobre os trabalhos historiográficos produzidos aí a partir da questão do Renascimento e do humanismo. Então é isso que o Hyde vai estar falando. E ele também vai dar um encerramento ao texto dele, falando sobre como a narrativa ela é utilizada como uma comunicação.
E ele fala que a história ela é concebida como uma mensagem sobre um referente, ou seja, o passado, os eventos históricos. E o que o conteúdo é, a um só tempo, uma informação e uma explanação, ou seja, uma explicação. Então, o que, que ele vai estar falando aqui? De como a história, uma história narrativa, ela é utilizada para comunicar, para passar conhecimento de uma pessoa para outra. Porque ele fala que a história, ela é uma mensagem, né? Ela é um acontecimento, né? Uma história narrada que a gente vai estar passando para alguém, falando sobre esse passado. Da mesma forma que um livro de literatura está contando uma história de uma pessoa para outra, daquele que escreveu para aquele que vai estar lendo. E esse conteúdo de história, ele é uma informação, porque tem um fato ali, né, um acontecimento histórico, como, por exemplo, Revolução Industrial, Renascimento, qualquer acontecimento histórico, Revolução Francesa. Então, é um fato, você vai estar falando para outra pessoa, só que você vai estar explicando esse fato. Então, se você for estar falando sobre a Revolução Francesa, você vai estar explicando sobre o que aconteceu naquele período, quais foram os agentes presentes naquele acontecimento, o que levou aquilo, o que aconteceu durante, o que aconteceu depois. E tudo isso, nesses ganchos de uma coisa para outra, quem faz é o narrador, é o historiador, é a pessoa que está passando essa informação histórica para outra, que está fazendo a narração desse relato. Então é aqui que o Haidt está falando que a história narrativa ela não deixa de ser história, porque ela não está inventando um acontecimento, só que ela está se utilizando, né, de elementos narrativos para poder passar esse conhecimento para outra pessoa. Então, é aqui que ele está argumentando a favor da história narrativa e explicando qual a importância dela e o quanto você utilizar esses elementos narrativos faz com que a história seja mais fácil de ser comunicada, de ser passada para o próximo. Então, ele fez aquela contextualização desde o século XIX, falando de como também era visto na antropologia, dos análises, de como a história narrativa foi vista com o passar dos anos dentro, né, do mundo científico. E ele termina o texto dele fazendo essa argumentação aí de como a história narrativa deve sim ser utilizada como uma forma de comunicação histórica. É claro que o texto dele tem muito mais detalhes, ele usa mais exemplos de outros autores, além da análise do Lévi-Strauss, só que aqui eu trouxe mais um início ao texto dele, para que a gente possa ter uma ideia do que ele está falando, do que é história narrativa, do que é ficção, de como as duas podem se misturar para fazer um conhecimento histórico, para que a gente possa estar abordando melhor no seminário, depois que a gente já tiver essa ideia bem explícita do que é as coisas e de como que a gente pode utilizar elas no campo da história. Isso não é algo muito não conhecido por mim, porque eu já trabalhei com literatura, uma fonte literária no meu TCC, também estou trabalhando com um livro que mais seja um livro historiográfico, ele tem elementos narrativos agora no mestrado, então é uma área que eu já tenho uma certa familiaridade, que eu gosto muito também, eu adoro trabalhar com história narrativa, então vou estar explicando melhor sobre isso, trazendo exemplos, inclusive, né, a fonte do meu mestrado, no seminário que nós vamos estar apresentando semana que vem. Sendo aí agora o texto do White e do Revel, esses elementos que a gente já trouxe, passados nós deixamos de representar por causa dessa suspensão da narrativa que houve buscando essa história científica. Ou seja, é um outro elemento importante que a gente pode deixar para pensar, debater melhor no seminário. Porém, uma outra questãozinha que a gente queria deixar aqui para vocês. Bom, é isso, né? Sim, Espero que vocês tenham obrigada. gostado. Obrigado.